A paz do Senhor a todos, vamos a mais um vídeo do nosso canal Reforma Protestante. Eu tenho visto muitas pessoas que estão no ministério, pastoreando, pregando a palavra, evangelizando, sendo missionários. E muitas dessas pessoas dizem o seguinte: Deus me chamou. Aí quando você vai conversar com ela, você pergunta: mas Deus te chamou como? Qual é a prova de que Deus te chamou? Certo dia eu estava dormindo e em sonho Deus falou comigo. Em visão Deus falou comigo. Deus usou um vaso e disse que eu era chamado. Daí então eu entrei no ministério. E nós encontramos muitos problemas na vida dessas pessoas. Muitas delas deixam o emprego, não querem mais trabalhar. Outras não têm uma vida sentimental boa, não têm um casamento, ficam trocando, no caso de homens, de mulher de vez em quando. No caso de algumas mulheres, o esposo muitas vezes não é crente, não é alguém que dá bom testemunho. A vida familiar dessas pessoas não condiz com um chamado de Deus. Todas essas coisas chamam a nossa atenção. E fica a pergunta: quando Deus chama, qual é a marca de que ele chamou? O que prova que Deus chamou alguém? Vamos à Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, é verdade, é Deus quem chama. É Deus quem chama a pessoa, é Deus quem escolhe, é Deus quem capacita para o ministério. Isso, em primeira análise, é uma verdade. Porém, existem coisas, marcas, adjetivos que vão nos mostrar se Deus realmente chamou uma pessoa. Em Atos, capítulo 6, no verso 3, a Bíblia diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. É a chamada dos diáconos em Atos 6. Talvez você venha dizer: tá aí. Aí estão as características: boa reputação, cheios de fé. É verdade, são características. Mas a principal característica aqui é a que o apóstolo Pedro diz que a igreja deve escolher. Ou seja, esses homens deveriam ter o seu chamado aprovado pela igreja. Escolhei, pois, irmãos dentre vós. Ou seja, o que realmente aprova o ministério de alguém, que Deus chamou alguém, é a igreja do Senhor. É a igreja, são os irmãos. Nós conseguimos perceber isso claramente em 1 Timóteo, que há uma aprovação, e não só por parte da igreja, mas por parte dos de fora também. Em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo vai tratar do episcopado, do pastorado, e ele diz o seguinte: esta é uma palavra fiel: se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aí vem a questão da família: marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui entra a aprovação da igreja. Se o chamado não é apto para ensinar, ele não tem a aprovação da igreja. Consequentemente, ele não vai poder dizer que foi chamado por Deus. Eu já vi alguém dizer assim: meu pastor é uma bênção, ele só não sabe pregar. Complicado, não é? Continuamos. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, ou seja, tendo seus filhos crentes. Faz-se necessário que esse chamado tenha uma casa, queridos, tenha uma estrutura familiar, tenha dentro do seu lar um local onde ele possa dizer: o Senhor habita aqui. E isso vai fluir para fora. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É a pergunta. Não neófito, ou seja, não novo convertido. Faz necessário que essa pessoa tenha um lastro, uma experiência com Deus. Para que ensoberbecentes não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ou seja, dizer que Deus chamou, qualquer um pode dizer, querido. Agora, ter essas qualidades é para o chamado. Testemunho também dos que estão fora. As pessoas de fora precisam reconhecer esse chamado.
A igreja precisa reconhecer esse chamado através da pregação. A igreja precisa reconhecer esse chamado na vida dessa pessoa através de sua família, tendo uma família organizada, uma vida estruturada. Esta é a prova de que Deus verdadeiramente chamou, porque Deus não vai chamar alguém e não vai dar as condições necessárias para que esse chamado seja exercido. Não adianta chegar, Deus me chamou. Sim, mas e onde estão as credenciais de que Deus te chamou? Não, mas Deus me chamou em sonho, Deus me chamou através de revelação, Deus me chamou através de um vaso. Não é assim que funciona. Talvez seja por isso que encontramos tantos problemas hoje na igreja do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e que Deus possa abençoar esse seu chamado tão maravilhoso através desse testemunho vivo dos de fora. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.